Josué 1, de 10 a 18, diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Oremos mais uma vez. Deus amado, bendito, soberano, Senhor, nós agradecemos porque nesta manhã do dia do Senhor, o teu povo se reúne no dia de descanso, a fim de exaltar a tua majestade, a fim de ouvir do Senhor palavras de vida. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe como aqui chegamos, e o Senhor mesmo promete falar ao nosso coração por meio da palavra viva e eficaz. E nesta manhã, ó Deus, a tua palavra nos anime, nos corrija, nos discipline, nos exorte, a fim de sermos cada dia mais parecidos com o nosso amado Redentor. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Você já passou por alguma situação em que a única coisa que você queria era uma segunda chance, um recomeço? Algumas pessoas, quando erram, quando passam por situações em que eles cometeram falhas, eles expressam isso e almejam isso. Eu só queria poder recomeçar, eu só queria mais uma vez zerar a vida aqui e começar do nada. Pois este é um dos aspectos presentes aqui no livro de Josué. Você precisa lembrar que Deus enviou Moisés como libertador, a fim de conduzir o povo à terra que mana leite e mel. E você sabe que Moisés enviou 12 homens, 12 espias, dentre os quais estavam Josué e Calebe, para ver a terra. E diante do relatório dos espias, que de fato admitiram que a terra era muito boa, mas colocaram muito terror no povo, dizendo: é impossível conquistar essa terra, há nessa terra gigantes, diante deles nós somos como gafanhotos. E à exceção de Josué e Calebe, todos os espias dão este relatório terrível. O povo fica desesperado. E o povo que havia visto Deus tirá-lo do Egito com mão forte, em vez de confiar no Senhor, se desespera. E é por isso que Deus não permite que aquela geração incrédula pise na terra prometida. Deus diz que aqueles que tinham mais de 20 anos, nenhum deles iria entrar na terra da promessa.
Porque depois de vários sinais feitos no Egito, o povo ainda desconfiava de Deus. O próprio Moisés não santificou o povo a Deus diante do povo, e por conta disso ele mesmo não entrou na terra prometida. Você viu na semana passada que o povo está agora mais uma vez diante da terra que Deus prometeu. Terra que você sabe aponta para uma realidade muito mais ampla. Terra que apontava para novos céus e nova terra. Mas você, como todo o povo, não tem condições de entrar nessa terra por conta própria. Na semana passada você viu Josué ouvindo de Deus: Josué, você irá conduzir este povo para a terra, você fará este povo herdar a terra prometida, e para isso você tem que cumprir toda a lei, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Deus havia dito também que enviaria à frente de Josué o seu anjo, aquele em quem estaria o nome do Senhor, e é claro que este anjo não é outro senão Cristo Jesus, o Redentor, porque é Jesus quem vai cumprir toda a lei de forma perfeita, a fim de que o seu povo possa conquistar a terra de descanso. O texto de hoje é a continuação daquela história. Aqui Josué dá ordens ao povo de Deus, antes de eles passarem o Jordão, a fim de entrar na terra da promessa. O povo então está diante de um recomeço. Se a geração anterior foi deixada pelo Senhor morrer no deserto sem entrar na terra, essa nova geração poderá desfrutar da terra da promessa. O texto vai tratar das atitudes que devem ser tomadas em razão de que você pertence ao povo do Senhor. Este é o tema de hoje. Você pertence ao povo do Senhor. Você faz parte do povo da aliança. Quais são as atitudes que você precisa tomar como povo de Deus? Você pertence ao povo do Senhor, portanto, confie nas promessas de Deus. A partir do comissionamento de Josué, depois que ele ouviu a promessa de que o Senhor seria com ele onde quer que ele andasse, Josué agora passa a dar ordens aos líderes das tribos. Veja aí os versos 10 e 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que dá o Senhor vosso Deus para possuíres. E eu quero que você repare aqui algumas questões. A primeira delas: neste recomeço há um contraste com a saída do povo da terra do Egito, porque o povo estava escravo, ele sai da terra do Egito para entrar na terra da promessa. O povo desobedece e agora o povo está de novo para entrar na terra da promessa. Lá no Egito, depois de sair do Egito, eles estavam fugindo dos seus inimigos. Eles também não tinham provisão. Abra a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, veja o verso de número 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado. Não levedou por conta da pressa, por conta da correria, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. E foi assim que o povo saiu. Lembre que Deus está alimentando o povo no deserto. Deus vai dar maná, Deus vai dar água no deserto, Deus vai dar codornizes. Agora a realidade é bem diferente. Agora Josué olha para esse povo e diz: olha, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias vocês vão passar este Jordão.
Agora eles preparam provisão, e não só isso, eles estão preparados para receber a herança. Não há inimigos atrás deles, não há ninguém perseguindo o povo. Pelo contrário, o povo agora irá conquistar uma nova terra. E se Deus deu a você uma chance de recomeço, o que você precisa fazer quando começar de novo é olhar para trás e perceber tudo aquilo que Deus já fez por você. Talvez você perceba que Deus te livrou, que Deus guardou a sua vida, e ainda assim, a semelhança do povo de Israel, você não confiou no Senhor. E é por isso que você precisa olhar para trás e avaliar, para que agora, num recomeço, você parta com uma perspectiva diferente. Deus está sustentando, Deus está guardando a sua vida. Mas há um segundo aspecto que eu quero que você repare, porque a despeito do povo ter de batalhar, há uma garantia de que Deus deu a terra para que eles pudessem possuir. O texto, ele é muito enfático. Passai pelo meio do arraial, dize, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor. Deus está dando essa terra. Não há condição de vocês perderem a terra. É algo garantido. É algo que já está muito categórico. Haverá batalha? Lógico que haverá. Mas Deus já venceu a guerra. Eles precisavam então confiar que Deus cumpriria tudo aquilo que havia dito. E aqui mais uma vez você precisa comparar com o deserto. Porque o tempo todo no deserto, o povo está murmurando. O tempo todo no deserto, eles veem maravilhas da parte de Deus, murmuram diante da primeira dificuldade. Parece que não fica na mente desse povo que Deus é poderoso para livrá-los. Porque basta que Deus livre o povo, que diante de mais uma dificuldade, choradeira, murmuração, reclamação para com Deus, em vez de fé, em vez de confiança, em vez de olhar e perceber, Deus está guardando a nossa vida. Então, meus irmãos, a confiança em Deus, ela não vai excluir nunca a sua responsabilidade. Deus prometeu a terra é do povo, mas o povo precisa agora se preparar para tomar a terra. E isso você vai ver na Escritura o tempo todo. Você precisa pedir a Deus o pão de cada dia, está lá na oração do Senhor. A Bíblia diz que Deus escuta a oração daqueles que pedem em nome de Jesus, mas isso não exclui a sua disposição para o trabalho. Isso não exclui você ter que distribuir aí os seus currículos, você se preparar da melhor maneira possível para desempenhar a sua função. Você pede a Deus o pão de cada dia. Você trabalha confiando que por meio do seu trabalho, Deus irá responder a sua oração. Tem muita gente dentro da igreja que chama irresponsabilidade e preguiça de confiança em Deus. Eles são irresponsáveis, mas eles dizem, não, eu confio em Deus. Eles não fazem o que eles têm que fazer, dizendo, eu confio em Deus. E então você já tem 2 pecados, que é a irresponsabilidade e a preguiça, e você acrescenta mais um pecado, que é o falso testemunho. Porque dizer que confia em Deus enquanto você não está fazendo o que vem às suas mãos para fazer, isso é mentira. Não faça isso. Não haja dessa maneira. Deus promete ser o Deus da família, mas você precisa se esforçar para educar os seus filhos. Você precisa se esforçar como mulher para ser uma esposa sábia que edifica o seu lar.
Você precisa se esforçar como marido para ser diligente na sua função de santificar a sua esposa e os seus filhos, de cumprir o seu chamado, discipulando os seus filhos, ensinando a eles a palavra do Senhor, reunindo a família para o culto doméstico, orando pelos filhos, orando com os filhos. Deus prometeu ser o Deus da família. Há trabalho a ser feito. E esse trabalho é feito na confiança de que Deus irá cumprir o que Ele promete. Deus promete salvar os seus eleitos. Mas a igreja precisa ser fiel, ela precisa ser diligente, ela precisa testemunhar e viver o Evangelho. Cada crente é chamado a isso. Cada crente é uma testemunha de Cristo, a fim de proclamar as virtudes desse que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada crente precisa executar diante dos homens boas obras, a fim de que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Há uma promessa de Deus, há uma responsabilidade a ser cumprida pelo povo. E Deus garante que o povo possuiria a terra que Ele havia dado. Você crê, você confia na promessa de Deus? Você pode inferir deste texto a segurança da salvação. Aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. Jesus disse isso. Jamais perecerão eternamente. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar estará salvo. Da minha mão ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas. Você confia nisto? Você caminha neste mundo ciente de que você está bem seguro no Senhor Jesus Cristo? Você confia que Ele completará a boa obra que foi começada em você? Porque essa é a promessa. Deus salva um povo e santifica este povo. E é por isso que, diante das dificuldades, e por vezes de ver mais uma vez que você acabou tropeçando, acabou não confiando em Deus, isso não é razão para que você desista da caminhada da fé. Pelo contrário, isso deve levar você a voltar os seus olhos para Cristo e para as suas promessas, sabendo que Ele, como disse a Josué, não te desamparará, não te deixará. Em Cristo você pertence ao povo do Senhor. E como parte do povo do Senhor, você precisa confiar nas promessas de Deus. Mas há mais no texto. Você pertence ao povo do Senhor, portanto, não pense apenas em si mesmo. Não viva uma vida autocentrada. Não viva achando que não há nada no mundo além da sua própria vida. Veja que Josué se dirige agora a 2,5 tribos, no verso 12. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: você sabe que são 12 as tribos. Mas agora Josué fala aos príncipes do povo, e eles vão falar com todo Israel, com todas as tribos, mas agora ele se dirige a apenas 2,5 tribos. Atente bem às palavras que são ditas a estas 2,5 tribos. Verso 13 a 15. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis.
até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuirei a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. E para entender por que Josué está se dirigindo agora apenas a 2,5 tribos, você precisa lembrar da história registrada lá em Números. Abra sua Bíblia em Números capítulo 32. Eu vou ler alguns versículos para que você compreenda o contexto. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Moisés, veja que terra boa para criar gado, nós temos gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Moisés ouve a proposta e não vê essa proposta com bons olhos. Veja que Moisés liga essa proposta ao que aconteceu lá com os espias, porque no verso 7 ele diz assim: por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhe deu? Por que mais uma vez vocês estão aí servindo de desânimo para os seus irmãos? Vai lá no verso 16. Então se chegaram a ele e disseram, as tribos agora respondem: edificaremos currais aqui para o nosso gado, cidade para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes. Por causa dos moradores da terra, não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Lá no verso 28. Então Moisés deu ordem a respeito deles, das 2,5 tribos, a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse aos seus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. E agora então você entende o contexto. 2,5 tribos agora ouvem de Josué a lembrança deste compromisso. Josué está convidando esse pessoal a lembrar o seguinte: Deus já deu descanso para vocês deste lado aqui do Jordão, mas lembrem-se que vocês empenharam a palavra de que vocês ajudariam as outras tribos a possuírem o restante da terra. A lembrança de Josué aqui é bastante oportuna, meus irmãos, porque não seria difícil, depois de ter garantido a sua parte na herança, que as 2,5 tribos
não quisessem seguir com os demais. Não seria difícil estar desmotivado para a batalha. Já ganhei a minha parte. Já ganhei a minha terra. Por que eu vou me arriscar? De repente eu vou me arriscar para batalhar, vou morrer e nem vou desfrutar da terra que eu já tenho. Quem não tem terra, que tome um pedaço de terra. Quem ainda não ganhou herança, que corra atrás. O egoísmo poderia aflorar. Você vê pessoas pensando assim. Nós temos ditados que expressam essas coisas. Aqui no Espírito Santo a gente costuma falar que farinha pouca, meu pirão primeiro. Não interessa se tem mais gente na mesa. Tem pouca farinha, vou garantir para o meu pirão. Acabou. E agora Josué está dizendo, olha, vocês precisam lutar conosco. E você entende, ou você precisa entender, que como parte do povo de Deus, você não foi chamado para viver para si mesmo. Você foi chamado para cooperar com a edificação dos seus irmãos. Deus nos colocou em um corpo para que edifiquemos uns aos outros. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Aqui em Romanos 12, Paulo vai dizer o seguinte, verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O que Paulo está dizendo é que o corpo é um, a diversidade de dons existe, porque Deus quer que o seu povo trabalhe em prol uns dos outros, para que todos juntos cheguemos à unidade da fé, à plenitude da estatura de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. E a pergunta aqui é, você se importa com os seus irmãos? Ou você está preocupado apenas consigo mesmo? Josué está lembrando as 2,5 tribos. Olha, vocês já têm herança, os seus irmãos ainda não têm. Cabe a vocês ajudar os seus irmãos. Então o que você percebe de modo maravilhoso nesse texto é a doutrina da unidade da igreja. Porque veja, as tribos estariam separadas por um rio. E ainda que separados pelo Jordão, tratava-se de um único povo de Deus. E como um único povo de Deus, esse povo é chamado a amar uns aos outros, a se envolver uns com os outros, a despeito ali da fronteira natural que seria aquele rio. Quando você vai lá no Novo Testamento, você percebe Paulo falando algo parecido com isso. Vai em Efésios capítulo 2. Veja que Paulo fala a partir do verso 14. Paulo está falando da unidade que há entre dois povos, gentios e judeus, ou entre um povo judeu com os outros povos, os gentios. Verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estáveis perto, porque por ele
ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Perceba, todo o edifício, não é parte do edifício, é todo o edifício bem ajustado, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Há um só povo de Deus. Então, quando você crê em Jesus, você morre para você mesmo, e você é inserido num corpo com muitos membros, que precisam cooperar entre si, para a glória do Pai, para a edificação mútua. Você consegue perceber o quanto é urgente a mensagem de Josué? Nós vivemos dias, meus irmãos, em que o individualismo impera. Cada vez mais as pessoas pensam apenas nelas mesmas, e isso tem levado muitos a desprezar a igreja. Basta você pensar nos que são autodenominados aí de desigrejados. Pessoas que dizem crer em Jesus e que acham que podem agradar a Deus sem estarem unidos formalmente ao corpo de Cristo. É uma grande falácia. Porque é na igreja, é junto dos seus irmãos, que você coloca em prática os dons que Deus concedeu. Dons que não são para a sua própria edificação, mas para a edificação do outro. O individualismo é tão grande que há aqueles que pregam que na Escritura há um dom de edificação própria. Eles vão dizer: quem fala em língua edifica a si mesmo. Está vendo? Deus deu um dom para que você edifique a si mesmo. Não! Paulo havia dito que o amor não procura os seus próprios interesses. Então ele não diria que Deus deu um dom para você edificar a si mesmo. Ele afirmou que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Não existe esse negócio de eu me edificar a parte da igreja. A igreja é um corpo. Você não vive para você mesmo. É uma grande falácia essa interpretação lá de Coríntios. Há vários textos falando da nossa responsabilidade de uns para com os outros. Você precisa amar uns aos outros, considerar uns aos outros, saudar uns aos outros, confessar pecados uns aos outros, suportar, não no sentido de tolerar, você sabe disso, mas de dar suporte uns aos outros, exortar, corrigir uns aos outros. É no meio do corpo, é na unidade da igreja, porque quem ama a Cristo cumpre a lei, e a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Você ama a igreja, você ama o corpo de Cristo, você é parte do povo de Deus, você pertence ao povo de Deus, então você não pode pensar apenas em você mesmo. Moisés está exortando estas 2,5 tribos, tirando do coração daqueles irmãos qualquer tentativa de pensar, de desistir, de lutar pelos seus irmãos. A terra é de vocês, Deus já deu descanso. Vocês precisam ajudar os seus irmãos a ter também descanso. Por último, você pertence ao povo de Deus, portanto, obedeça ao Senhor em tudo. Moisés relembra o mandamento, mas não basta conhecer os mandamentos. É preciso praticá-los, é preciso cumpri-los. Foi Jesus mesmo quem afirmou: aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda, esse é o que me ama. Não é só ter os mandamentos, não é só saber intelectualmente o que a lei diz, é guardar o que a lei diz. E é por isso que após a lembrança de Josué, das palavras ditas por Moisés, as 2 tribos e meia, agora respondem no verso 16, volte lá. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. E essa precisa ser a sua atitude diante da lei. Tudo o que foi mandado vai ser feito, tudo o que foi ordenado vai ser obedecido. Essa precisa ser a sua atitude, por mais difícil que por vezes seja. Porque estes homens já tinham se estabelecido do lado de cá do Jordão. E agora eles deixariam para trás mulheres e filhos e não voltariam enquanto não cumprissem a sua missão. Parece que isso ecoa bastante lá no Novo Testamento, quando Jesus fala que quem ama o pai, a mãe, os irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Talvez alguns poderiam aqui pensar: não é justo. Como é que a gente vai deixar a família para trás? Entretanto, eles têm na sua mente a promessa de que eles voltarão para desfrutar daquela terra com as suas famílias. Eles não sabem quando. Não há uma estimativa aqui de tempo dizendo: olha, a guerra vai durar 2 meses, a guerra vai durar 3 meses. Eles simplesmente estão indo cumprir a sua missão, ajudando os seus irmãos, crendo que Deus os traria de volta. Eles estão obedecendo a palavra de Deus. Você precisa agir dessa forma. Quando você ouve a pregação da palavra, quando você confere com as escrituras e constata que aquilo que foi pregado é de fato palavra de Deus e não de homens, não existe outro caminho a se tomar senão obedecer. Não tem esse negócio de ouvir a palavra e dizer: isso é verdade, mas eu não vou me dobrar a isso. Isso é verdade, mas eu vou fazer do meu jeito. Isso é verdade, mas eu tenho outro caminho. Se Deus falou e é verdade, obedeça. Ah, mas isso é muito difícil. Obedeça. Deus não nos dá sugestões. Deus não nos dá simplesmente bons conselhos. Deus nos dá ordenanças. Seja para perdoar alguém, o que por vezes se torna difícil. Seja para pedir perdão a alguém. Seja para praticar algo que você esteja negligenciando. Você ouviu da palavra de Deus, faça. Por vezes a palavra de Deus fala de forma dura, expõe os nossos pecados, expõe a nossa negligência, como pais, como maridos, como esposas, como funcionários, como irmãos da igreja. A palavra constata que estamos falhando, e não é bom ouvir isso. Nunca é bom. Mas se é verdade, o que Deus está fazendo é chamando você ao arrependimento e a começar de novo. Nós não gostamos de recomeços, pois Deus nos dá muitos recomeços. Quando Deus perdoa pecados e leva você agora a seguir a sua vida, é para que você siga a sua vida de forma diferente à anterior. É para que você faça diferente. É para que você considere o que Ele já fez na sua vida. Deus fala, nós ouvimos e praticamos. Veja
à disposição do povo. Verso 17. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. O povo está falando, nós vamos obedecer em tudo a você, como nós obedecemos a Moisés. Você sabe que o povo não obedeceu em tudo. Sequer Moisés obedeceu em tudo. E também Josué não obedeceu em tudo, eles pecaram. Mas pela fé no Messias, eles são vistos de fato como pessoas que obedeceram. Porque a salvação é para quem obedece. É por isso que Cristo vem ao mundo e obedece em nosso lugar, para que a justiça dele seja colocada sobre você. E agora Deus olha para você como um cumpridor da lei, alguém que nunca quebrou nenhum dos mandamentos, porque a justiça de Cristo foi atribuída a você. Isso é graça, e nós louvamos a Deus pela sua graça. Mas nós temos que ter disposição, depois de salvos, depois que a justiça de Cristo nos foi atribuída, nós precisamos ter disposição de cumprir os mandamentos. Mas o povo está dizendo, nós só queremos ver uma coisa aqui, nós só queremos que Deus seja com você, Josué, como Deus foi com Moisés. E aqui é um aspecto interessante e importante para a liderança, seja da igreja, seja a liderança do lar, seja em qual local você esteja, em que Deus conferiu a você ser líder. Você precisa ser exemplo ao povo. Os presbíteros da igreja, que pastoreiam a igreja a partir da palavra de Deus, precisam ser os primeiros a cumprir a palavra de Deus. O povo não pode ver uma pregação divorciada da vida. Mas isso vale também para os pais que ensinam os seus filhos. Os filhos precisam ver nos seus pais coerência. Os filhos precisam ver nos seus pais vidas piedosas, pessoas que amam a Cristo, pessoas que amam a igreja, porque eu quero que o meu filho ame a igreja, mas eu não amo a igreja, eu não me envolvo com a igreja. Precisa haver coerência em todos os âmbitos. Agora, por parte da igreja, do povo, se você tem uma liderança fiel, não há razão para que você não se submeta ao pastoreio, à orientação dos seus líderes. Não há razão. O evangelho que transforma os líderes, transforma os liderados. Porque a promessa de Cristo é para toda a sua igreja, para todo o seu povo. Se a liderança é fiel e não há obediência, o caminho bíblico é a disciplina. Veja o verso 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, Josué, e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. O que Deus requer de você como parte do povo de Deus é obediência à palavra pregada fielmente por oficiais que foram constituídos por Deus. O texto mostra então que você pertence ao povo de Deus, e disso decorrem algumas atitudes. É preciso que você confie nas promessas de Deus. É preciso que você não pense apenas em você mesmo. É preciso obedecer ao Senhor em tudo. Josué disse ao povo para se prover de comida. Dê uma olhada de novo no verso 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo:
provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Vocês precisam se prover de comida, porque em 3 dias vocês irão passar o Jordão. O povo deveria crer nisso. O povo deveria confiar que isso iria suceder. 3 dias, meus irmãos, é uma expressão importante na Escritura. 3 dias Jonas esteve no ventre do peixe, apontando para aquilo que Jesus mesmo afirma no Novo Testamento. Da mesma forma que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 3 dias na Escritura apontam para a gloriosa ressurreição que ocorre após a morte do Salvador. E em 3 dias, o povo atravessaria o Jordão e entraria na terra de descanso, que apesar de garantida pelo Senhor, deveria ser conquistada. Contudo, Jesus, que é maior do que Josué, ao 3º dia ressuscitou, garantindo que o seu povo entre na Canaã celestial. Nós cantamos isso agora há pouco. Quando eu passar o vale escuro e chegar às águas do Jordão, sem receio com Jesus, entrarei no céu de luz. O Jordão tem sido usado como uma metáfora bíblica, cuja travessia leva você ao paraíso, à terra da promessa. Mas se você está com Cristo, não haverá batalhas a serem travadas. A batalha foi vencida na cruz do Calvário, quando Cristo deu a sua vida. E cada membro do seu povo precisa continuar confiando no Pai que fez a promessa de enviar o seu Filho para assumir na cruz os pecados do povo. Cada membro do povo precisa se empenhar em desfrutar da comunhão com o povo de Deus. Cada membro do povo de Deus precisa obedecer-lhe em tudo que ele ordena. Porque a realidade é a mesma. Todo homem que se rebelar contra as ordens de Cristo Jesus, todo homem que não obedecer às suas palavras, em tudo quanto ele ordena, vai ser morto. Moisés havia dito isso. O anjo do Senhor estará à frente do povo. O anjo do Senhor destruirá os inimigos. O anjo do Senhor não perdoará a transgressão daqueles que não obedecem a Ele. O anjo do Senhor viveu perfeitamente, para que nele você seja visto como alguém que cumpriu perfeitamente a lei. E é por isso que você nunca será destruído. Nunca. Você já tem a vida eterna. Você não perecerá eternamente. Spurgeon pregou certa vez um sermão cujo título foi Atravessando o Jordão. E ele disse o seguinte: observe que o povo tinha consigo um líder conquistador. Josué estava à frente deles para encorajá-los e orientá-los. Quando você e eu atravessarmos o Jordão, teremos Jesus conosco. Josué é apenas outra forma
daquele querido nome com o qual triunfamos. Ele diz: tende bom ânimo, porque eu vivo, vós também vivereis. É Ele quem clama: quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. É por isso que você deve ansiar pelo grande dia em que todos os crentes que ainda estão vivos serão reunidos aos seus irmãos que já atravessaram o Jordão, que já desfrutam da presença bendita do seu Salvador de forma mais plena que nós. Um dia todos nós nos encontraremos depois do Jordão, tendo então descanso derradeiro. Mas até esse dia, meus irmãos, é preciso se apegar à palavra. É preciso declarar ao Senhor o que as tribos estão aqui declarando a Josué: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Que seja essa a disposição do seu coração.